eu vou dar início e sobre o tema nós temos a síndrome do QT longo induzido por medicamentos, uma revisão integrativa, que foi escrito pelo graduando em medicina Leandro de Oliveira Recchio e pelo cardiologista e professor do curso de medicina Alex Gomes Rodrigues. Como introdução, a síndrome do QT longo induzido por medicamentos é uma condição cardíaca que, além de ser rara, ela é causada por medicamentos que são rotineiros, os quais podem prolongar o intervalo QT do eletrocardiograma, aumentando o risco de arritmias graves e potencialmente fatais. Quando nós pensamos nos objetivos, temos que focar sempre na identificação desses medicamentos de maior risco, como também na compreensão dos mecanismos subjacentes, aprimorando o monitoramento cardíaco durante o tratamento medicamentoso e sempre melhorando a conscientização médica para reduzir esses riscos associados à síndrome. Quando nós passamos para a questão da metodologia, nós temos 3 sites básicos, que foram o PubMed, Cielo e Google Acadêmico. O termo básico da pesquisa foi síndrome do QT longo induzido por medicamentos. Então, nós escolhemos artigos que foram publicados entre os anos de 2005 e 2023. Nesse período foram encontrados 15 artigos relacionados ao tema, que foram escritos nas línguas português, espanhol e inglês. Desses 15 artigos, foram selecionados 10 para que sejam incluídos na revisão. E esses outros 5 artigos eles foram excluídos pelo fato de tangenciarem o tema, ou seja, eles não se aprofundaram. Partindo para a questão dos resultados, 8 artigos eles vão descrever a influência genética significativa, principalmente com mutação nos genes KCNQ1 e KCNH2, sempre associada à predisposição genética à manifestação da síndrome. Todos os artigos eles afirmam que alguns fármacos eles podem desencadear essa condição, como por exemplo a classe dos antipsicóticos com o haloperidol e a ziprasidona, a classe antibiótica macrolítica com a eritromicina, os antiarrítmicos como por exemplo a amiodarona e antidepressivos como por exemplo o citalopram, os quais eles vão afetar principalmente os jovens, tendo maior incidência no sexo feminino. E a conduta médica ela envolve sempre, em primeiro momento, a interrupção do medicamento e, sendo secundária essa interrupção, a utilização de terapias alternativas e monitoramento cardíaco rigoroso. Dessa seleção, 5 artigos eles descrevem os riscos que incluem as arritmias graves, a morte súbita, sempre destacando a importância da identificação precoce e do manejo adequado para evitar essas complicações fatais. E esses estudos relacionados à síndrome, eles permitiram compreender principalmente os mecanismos envolvidos e o desenvolvimento de medidas de prevenção, como, por exemplo, um processo de triagem genética para esses pacientes que já estão em risco e precisam dessas medicações. Eu trago também uma tabela que ela fala um pouco mais sobre os 3 principais artigos que foram utilizados para a criação deste pôster e do resumo. O primeiro, medicamentos que podem induzir prolongamento do intervalo QT utilizados por idosos em domicílio. Quando nós pensamos na população idosa, nós temos que sempre pensar na questão dos antipsicóticos, nos antiarrítmicos e nos antidepressivos. E, de fato, esse artigo ele reforça sobre esse tema, identificando que a utilização em demasia nos idosos, os quais indivíduos também têm alguma predisposição genética, pode vir a influenciar aumentando os casos de síndrome, ou seja, quando nós pensamos em indivíduos idosos, nós temos que ter um cuidado a mais na prescrição medicamentosa. O segundo artigo fala o impacto do uso de psicotrópicos na dispersão do intervalo QT em pacientes adultos. Trazendo um pouco para a vivência adulta, nós temos a influência principalmente dos antibióticos e antidepressivos. E é a partir disso que nós temos que o principal sexo afetado é o sexo feminino, pela maior utilização desses medicamentos e, consequentemente, nós temos uma maior notificação também. E, por último, QT longo desmascarado pela fluoxetina, que é um artigo que foca basicamente na utilização da fluoxetina e na grande presença dessa síndrome de aumentar esse intervalo do QT, ou seja, ter um QT longo a partir da utilização da fluoxetina, sendo sempre medicamentos que estão no cotidiano. Então, por isso que a conclusão, nós temos que essa síndrome é um risco real de fato, pelo fato de que medicamentos como os rotineiros, eles são implicados. E essa pesquisa ela enfatiza basicamente a necessidade de precaução e principalmente o monitoramento para garantir a segurança dos pacientes. E aí, trazendo as referências, eu trouxe 4 principais que foram as mais relevantes e de maior peso acadêmico. A primeira é o impacto do uso de psicotrópicos na dispersão do intervalo QT em pacientes adultos. A segunda, QT longo desmascarado pela fluoxetina. O terceiro, medicamentos que podem induzir prolongamento do intervalo QT utilizados por idosos em domicílios. E por último, anestesia e síndrome do QT longo.